Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Marvin, eu sou estagiário, né, do curso de Geografia e eu vou acompanhar vocês nas próximas 4 aulas sobre a região Nordeste e a região Norte, né? Nessa primeira aula a gente vai tratar sobre a formação étnica racial da região Nordeste, da região Norte e espero que todos aproveitem e todos gostem. Nosso primeiro tema, né, como eu disse, é a formação étnica racial das regiões Nordeste e Norte do Brasil. E eu começo já com essa frase bem destacada aí em verde, né? Que é: pensamentos e ações de uma época podem ecoar por séculos. Né? Vocês fiquem pensando nessa frase aí durante a visualização da aula e depois vocês formulem alguma ideia ou um entendimento sobre isso. Beleza? Vamos adiante. Uma aguinha. Bom, a primeira pergunta que eu faço antes de começar a minha fala e a minha aula é: afinal, quem são os brasileiros? Né? Então, lá no século XVI, os portugueses chegaram ao litoral do Nordeste. Mas essa região já era habitada pelos povos originários, né? Os povos nativos da região, os ameríndios, que há milhares de anos se desenvolveram e se desenvolviam na região, criando a sua própria cultura com forte ligação com a natureza. Né? A gente vê as imagens aí embaixo. A imagem da direita da tela de vocês é a chegada dos portugueses, aqui uma manifestação dos indígenas, provavelmente em Brasília. Bom, antes dos povos tupis, né, antes desses povos que tiveram contato com os portugueses no século XVI, existiam em todo o território brasileiro e sul-americano grupos humanos nômades que migravam por toda a extensão territorial. Durante os seus deslocamentos, esses grupos humanos nômades, eles costumavam a permanecer em alguns lugares por algum tempo. Eles não fixavam residência. Né? Essa população, ela é pré-Tupi-Guarani, ou seja, ela é antes da população Tupi-Guarani. E ela recebeu o nome de povos sambaquis. Esse nome tem origem por causa das construções que, em muitos casos, lembram uma pirâmide construída e constituída por matéria orgânica, como restos de animais, conchas, moluscos, peixes e até mesmo restos humanos, né, dos entes queridos. Em Tupi-Guarani, sambaquis significa monte de conchas, né? O tamanho desses monte de conchas varia de 2 metros até 20 metros de altura e com uma base de até 100 metros de diâmetro. É realmente muito grande. Do ladinho aqui, na setinha, a gente tem uma imagem de um sambaqui lá em Santa Catarina. Né? E esse sambaqui ele tem mais de 8.000 anos. Então, os cientistas e os pesquisadores, eles acreditavam que esses montes de conchas, né, eram apenas um lixão da pré-história. Mas, recentemente, foi descoberto que, na verdade, muitos desses sambaquis eram cemitérios, onde os povos sambaquis sepultavam seus entes queridos. A grande dúvida é que ainda não se sabe por qual motivo eles faziam isso, né? Apenas se tem vestígios dessas estruturas. Essa população, muito provavelmente, foi eliminada através de guerras, enfim, disputas, né, por outra população mais forte, muito provavelmente os tupis. E aqui na imagem de baixo a gente vê um sambaqui lá em Xangri-Lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul, né? Essa foto é de 2018. Eu estive nesse sambaqui, é realmente muito impressionante, vale muito a pena ir e conhecer. Então, os ameríndios, né, os povos nativos, eles são os povos autóctones, né? O que significa autóctones? Eles são os povos originários, os povos que estavam aqui já antes dos portugueses, dos espanhóis e dos portugueses. Então, eles são os povos autóctones do continente americano. E na região norte e nordeste do Brasil, eles ocupavam a região há mais de 2.000 anos, né?
Esses indígenas, né, esses ameríndios, eles dividiam-se em diversos grupos étnicos, eles tinham muitos grupos étnicos. Então, já no século XIV, os povos nativos do norte e do nordeste já tinham um forte conhecimento da natureza, os limites territoriais entre grupos étnicos e sua própria crença. Então, já, né, no século XIV e muito antes, eles já tinham a noção de território. Né? Eles sabiam a demarcação de onde era o limite territorial de uma tribo e de outra tribo. Eles sabiam onde eles podiam andar, onde eles podiam ir. Né? Então, para conhecer essas características dessa população e suas diferenças, né, é necessário a gente compreender como ocorreu o processo histórico do povoamento da região Nordeste e Norte. Isso antes dos europeus chegarem. Então, os ameríndios, eles ensinaram muitas técnicas e formas de reconhecer as plantas medicinais e venenosas da região. Uma demonstração que a população originária conhecia a paisagem do lugar e suas formas de dominar a natureza. Os ameríndios. Então, a teoria mais aceita para essa origem ancestral dos povos ameríndios é América e índios. Né? Então, tu junta o conceito de América e índios e forma o conceito de ameríndios. Para não ser só índios, né? Então, essa origem ancestral dos povos ameríndios afirma que estes, né, vieram até as Américas através do Estreito de Bering, que é uma passagem de gelo natural que ligava a América e a Ásia. Né? Ele liga os Estados Unidos, lá no Alasca, com a Rússia, né? no outro lado do mundo. E que no momento, né, na época, teria sido utilizada como uma ponte. Embora os ameríndios possuíssem certa unidade étnica, eles apresentavam enormes diferenças sociais e culturais, fazendo com que se desenvolvesse de formas distintas e adaptativas às condições às quais eles viviam. Né? Ou seja, em determinado lugar onde eles estavam, eles se desenvolviam de uma forma social e cultural distinta. É por isso que existe essa diversidade de povos, né? Porque cada um cresce num lugar diferente do globo. Como diz ali, a dispersão pelo continente levava a diferentes condições climáticas e territoriais, fazendo com que ele se desenvolvesse de formas distintas, né, e adaptativas às condições que eles viviam. A forma como as tribos eram organizadas variavam de acordo com suas localidades e necessidades específicas. A gente pode levar em conta aí o clima, se chove ou se não chove, se é seco, né? Se é muito frio, se é muito calor, se eles viviam no deserto, ou se eles viviam numa floresta, na floresta onde tinha mais alimentos, mais animais para eles caçarem e tudo mais. Então, na América do Sul, de um modo geral, os povos das selvas tropicais constituíram pequenas sociedades coletoras, eles coletavam os alimentos, e de escassa agricultura de subsistência. Né? Eles cultivavam poucas coisas no solo. Abordando especificamente as condições dos povos indígenas, né, os ameríndios do Brasil, é importante ressaltar que, devido às dimensões territoriais, as tribos apresentavam diferenças entre si. Porém, existiam alguns padrões que poderiam ser salientados e que podem. Né? De um modo geral, os ameríndios brasileiros eles viviam em aldeias, ocas ou malocas que eram compartilhadas entre entre famílias diferentes. Essas sociedades eram comunais, ou seja, eram divididas em comunas, né? Sem propriedades privadas, como a gente conhece hoje, não existiam empresas na época, bastante igualitárias e descentralizadas. O poder não era centralizado em apenas um lugar, ele era dividido por todo o território da tribo, né? Mas, apesar disso, ainda assim existiam algumas formas de estratificação e divisão do trabalho. Um faz isso, outro faz aquilo, enfim. Esses povos viviam da pesca, da caça e da agricultura de subsistência, onde desenvolveram técnicas de cultivo da mandioca, por exemplo, além de um amplo conhecimento da produção de bebidas fermentadas. Né? Que a imagem mostra um exemplo, claro, né?
a imagem é recente. Então, a gente tem um mapinha das divisões políticas das regiões do Brasil, né? Em verde a região norte, em azul claro é o nordeste, em roxo é o centro-oeste, em rosa, vermelho é o sudeste, em laranja é o sul, né? Essa é a divisão política. E do lado aqui, do outro lado desse aqui, a gente tem os povos indígenas do Brasil na época do descobrimento, que na verdade não foi um descobrimento, né? Mas enfim, isso a gente vê depois na história. Então a gente mostra ali que os primeiros, ali de cima para baixo, a gente tinha os tupis guarani, né? O tupi-guarani, que eles ocupavam toda a extensão do litoral, né? Desde ali da região onde hoje é o Maranhão, perto do Pará, até um pouco mais ao sul, onde hoje é Porto Alegre, ali região de Camaquã, né? A gente tem ali em amarelo os Gés, que eram também bem espalhados pelo continente, né? Pelo território brasileiro. A gente tem os Arauk, que são em marrom. A gente tem os Caribes, que eles são mais ao norte do norte, né, ali em cima. A gente tem os Pano, que são o rosa, né, ali na região do Acre. A gente tem os Tucanos, que é ali entre os Arawaks e os Caribes, né? A gente tem os Charruas, né, que é a região, o sul do Rio Grande do Sul. E a gente tem... Peraí que não... E a gente tem os outros grupos que não foram identificados, né, na época, que são ali em verde, né? O último censo de 2010 mostra que existem mais de 890 mil indígenas no Brasil. Então, a região norte do Brasil sofreu menos impactos da exploração portuguesa no início dessa colonização, né? Como a gente viu ali, eles tinham a região norte, ali na região da Amazônia, era bem diversificada. As tribos indígenas, a gente vai ver que ainda hoje né? Com a preservação da floresta e criação das áreas indígenas e tudo mais. Mas, então, voltando ali, né, que a região norte do Brasil sofreu menos impactos da exploração portuguesa no início da colonização. Mas em seus limites marítimos, com o Mar do Caribe, os franceses e holandeses começaram a ocupar as regiões litorâneas, onde hoje conhecemos por Belém do Pará, capital do estado do Pará. Dessa forma, e por ser o norte do país composto de mata tropical densa, os colonizadores utilizavam os rios como caminhos para acessar lugares. Então, quando Portugal percebe essa movimentação territorial da França e da Holanda, né, eles começam a ocupar também a área da região do Belém do Pará com os trios fortes, né? Acontece que muitas tribos ficaram isoladas por centenas de anos, só sendo encontradas quando o governo brasileiro decide criar um plano de povoamento da região norte, que a gente vai ver na última aula, né? Mas a região norte também teve seu período de forte mudança territorial, né, de populações ameríndias para o estabelecimento das políticas europeias de exploração, tanto de mão de obra escrava como de recursos naturais. Pode ver que é bem frisada aqui a questão do território, né? Estou falando para vocês sempre a questão do território. Então a gente tem aqui um pouco da economia lá no século XVIII, né? Então, no século XVIII, o território brasileiro já era ocupado em quase sua totalidade pelos portugueses. Essa ocupação tinha por objetivo a extração de recursos minerais. Então, a gente consegue perceber ali, né, que a gente tem a cana-de-açúcar na parte da agropecuária, né? A gente, como eles avançaram rápido, olha só, e sempre na região do leito do Rio Amazonas, né? Do leito não, da bacia do Rio Amazonas, bem próximo ao rio, porque os rios eram os caminhos para eles acessarem os lugares, né? Então a gente tem a cana-de-açúcar, ali em vermelho o algodão, mais concentrada na região norte. A gente tem a pecuária, que era muito bem difundida entre a região norte, o centro-oeste, o sudeste e o sul. A gente tem ali na questão do extrativismo em amarelo, que é a mineração.
sobretudo ali na região de Minas Gerais, né? A gente também tem uma porção ali mais acima no Planalto Central, que é onde fica a capital do Brasil, que é Brasília. A gente tem a extração de madeira, né, em verde ali, que explica muito também essa devastação do pau-brasil. A gente tem a erva mate aqui na região do Paraná e Santa Catarina. E a gente tem também a extração de sal das salinas, né, no Nordeste e uma no Rio de Janeiro. Enfim, a gente tem aqui esse outro mapa, que é do livro, que eu achei interessante, peguei. A gente tem a distribuição espacial da população indígena. Né? A gente percebe então que a população indígena ela está muito mais concentrada na região norte, né? Com alguns pontos assim nas outras regiões, mas sobretudo na região norte, onde se criou essas áreas de proteção. Bom, os colonizadores e a mudança. Com a chegada dos portugueses no litoral do Nordeste no século XV, XVI, na verdade, acabei botando errado, os ameríndios passaram a trabalhar para os europeus em troca de presentes e iguarias europeias. Mas essa realidade logo mudou, pois os nativos foram escravizados e destinados a trabalhos precários em plantações de cana-de-açúcar na região da Zona da Mata, que foi completamente desmatada para as plantações, região da Zona da Mata lá no Nordeste, né? Mas, com a vinda dos portugueses, também chegaram às terras tupiniquins as doenças que existiam na Europa, como epidemias de sarampo, varíola, rubéola e a gripe. Então, além desse massacre ao povo autóctone da América do Sul, também as doenças que só existiam na Europa chegaram na região, devido a esse fluxo migratório da Europa em direção à América, que não tinha caráter de povoamento, ou seja, eles não queriam povoar a região, eles queriam explorar a região. Né? Então, isso partia dos europeus em direção à América. No ano de 1970, quase 5 séculos depois, a população estimada de ameríndios era de 100 mil em todo o território nacional, o que motivou a criação de políticas públicas para a proteção e desenvolvimento desse povo, como, por exemplo, a FUNAI, que todo mundo já até ouviu falar. Então, os ameríndios, eles passaram a conviver com os portugueses. Muitas mulheres e crianças sofreram abusos sexuais por parte dos europeus, favorecendo o processo de miscigenação. Os colonizadores também estavam extraindo os recursos naturais da região Nordeste. De forma intensiva foram extraídos, além das plantações de cana-de-açúcar, o pau-brasil, que é a árvore que dá origem ao nome atual do país. E mais posteriormente, e com esse avanço dos europeus em sua marcha em direção ao oeste, ou seja, em direção ao oeste do país, em direção à Amazônia, passou a ser extraído ouro e ferro. Todos esses materiais eram levados à colônia Portugal. A gente tem aqui uma imagem dos europeus, né, conversando entre si, nesse processo de escravidão dos nativos, né, a gente vê aqui toda a situação desenhada. Isso muito provavelmente foi na região ali da Zona da Mata, né, que olha, a gente consegue perceber bem a vegetação, e esses povos com certeza eram os povos tupis-guaranis, que foram os primeiros a ser escravizados, né. Então, com toda essa escravidão, à medida que os ameríndios foram falecendo pela carga excessiva de trabalho e condições desumanas de vida, passou a ser necessário a utilização da mão de obra escrava. Então, foi instituído o início da escravidão da população africana no Brasil. Né, a gente tem aqui um outro mapa antes da gente estar na questão da população da escravidão. A gente tem aqui a situação fundiária das terras indígenas, né, que mostra ali em verde as áreas que estão para ser identificadas, em amarelo as áreas já demarcadas, e em vermelho a gente tem as áreas em demarcação, certo? Bom, os dados demográficos da população indígena no Brasil, né? A gente vê ali que em 1500 existia um total na tabela, né? Nessa tabela aqui,
tinha um total de 3 milhões de indígenas, né? E a gente percebe que isso em 1500, 3 milhões. Em 1957, a gente tinha 70 mil indígenas apenas, né? E o litoral foi o que sofreu o maior massacre, né? E aí aqui do lado tem um gráfico que mostra exatamente as informações da tabela que estão sendo mostradas aqui no gráfico, né? A gente compara bem e a gente percebe o seguinte, que aqui nesse roxinho, azul roxinho, é a população indígena no litoral, né? Lá em 1500, quando os europeus chegaram, era uma população de 2 milhões no litoral. E em 1570, ou seja, 70 anos depois, essa população caiu para 200 mil, né? Então a gente percebe que quando os europeus iniciam a sua marcha em direção ao oeste, ou seja, quando eles penetram no continente, né, a gente vê que esse número de 1 milhão no interior, ele começa a cair a partir de 1970 e vai até que em 1957 ele chega a 65 mil. Quer dizer, foi um verdadeiro massacre, né? Podem pausar o vídeo para vocês observarem melhor, é bem interessante essa informação. Essa informação é da FUNAI, ó, Fundação Nacional do Índio. A escravidão no Brasil. A foto aqui é um navio negreiro, né, que trazia seres humanos escravizados da África em direção ao Brasil. As condições de escravidão no Brasil eram as piores possíveis, e a vida útil de uma pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. Após a sua captura na África, seres humanos escravizados enfrentavam a perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros, onde muitos morriam antes de chegar ao destino. Depois de vendidos, eles passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e habitando as senzalas. Normalmente, essas senzalas tratavam-se de locais escuros, úmidos e com pouca higiene, adaptado apenas para evitar as fugas. Quase uma prisão, né? Na verdade, é uma prisão, né? Errar não era permitido e poderia ser punível com castigos dolorosos. Eram proibidos de professar sua fé ou de realizar suas festas e rituais, tendo que fazer isso às escondidas. Afinal de contas, a maioria dessas pessoas escravizadas vinham da África já batizadas, e era suposto que elas abraçassem a religião católica. Daí surge o sincretismo que verificamos no candomblé praticado no Brasil. Candomblé é a mistura de uma cultura africana com o catolicismo aqui no Brasil. As mulheres negras eram exploradas sexualmente e usadas como mão de obra para trabalhos domésticos, como cozinheiras, arrumadeiras, etc. Não era incomum que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para impedir que seus filhos não tivessem a mesma sorte. Quando fugiam, os capitães do mato, os capitães do mato perseguiam as pessoas escravizadas. A obtenção da liberdade só era possível quando escapavam para quilombos ou quando conseguiam comprar carta de alforria. Né? Os capitães dos matos eram os próprios escravos, né, negros, que serviam aos seus senhores capturando os seus amigos, né, que também eram escravos, e fazendo com que eles continuassem escravos, né? Então é uma coisa bem complicada essa história, assim, sabe? Aqui do lado a gente tem uma maquete do navio que trazia as pessoas escravizadas da África, né? Bom, apesar dessa história chocante, macabra, que vocês conhecem, e acredito que vocês estudem muito isso na escola, né? Apesar disso tudo, cada indivíduo trouxe seu idioma, sua fé e suas habilidades, ou seja, cada indivíduo trouxe a sua territorialidade, o seu território, um pedaço do seu território junto consigo mesmo, né? Então, desta maneira, este saber, ou seja, essa cultura que é o idioma, a fé e as habilidades, foi disseminando tanto nas fazendas onde eles trabalhavam, como nos quilombos, que eram espaços de liberdade. Apesar de toda essa brutalidade da escravidão no Brasil,
Os africanos contribuíram muito com a nossa cultura nacional e, sobretudo, alimentar. Né? Eles introduziam alimentos como o feijão e o quiabo. Na música, sua influência daria a cadência e o ritmo sincopado, próprio da música popular brasileira, que é o MPB, assim como também o samba, né? Também a mesma coisa. A mistura da cultura africana, ameríndia e europeia tem por fim a essência da formação étnica racial das regiões norte e nordeste do Brasil, e sobretudo o Brasil inteiro. E os fluxos migratórios internos do Brasil, ou seja, a movimentação de pessoas dentro do território brasileiro, contribuíram para que essas culturas se somassem a outras, gerando a rica diversidade cultural e étnica do país. Na foto que a gente tem ela das baianas, é uma coisa, um movimento que a gente vê em todo o carnaval, tem desfiles de carnaval. Na Bahia isso é muito forte, é uma cultura muito presente, muito bonita. Bom, esse mapa aqui ele mostra as principais rotas de tráfico negreiro e número de pessoas sequestradas em cada uma delas, né? Sequestradas, né? Prestem atenção. A gente tem aqui em roxinho, essas setas é o movimento de saída, né, dos escravos, né, dos seres humanos escravizados da África em direção à América, né? O Brasil foi o país que mais recebeu escravos, né? O país que mais recebeu a população africana que foi escravizada, né? Então a gente teve um total de 620, aliás, 6 milhões, mais de 6 milhões de pessoas foram trazidas à América através do tráfico de seres humanos, né? Bom, agora essa outra tabela aqui, ela mostra para a gente a composição da população brasileira por cor de pele, né? Essa informação é de 2013, né? E ela mostra ali para a gente, em primeiro, que a população branca soma-se 93 milhões de pessoas, né? Uma porcentagem da população total no país de 46,1%. A população parda soma-se 90 milhões, um pouco mais de 90 milhões de pessoas, corresponde a 45%, né? A população negra, 16,3 milhões de pessoas, corresponde a 8,1%. Indígena ou amarela, 1,7 milhão, que corresponde a 0,8%, né? Mas se a gente somar a população parda com a população negra, a gente vai ter ali 45, 40, botar assim, 48, 49, 50, 51, 52, 53,1%, né? Se a gente somar, porque o pardo ele é alguma mistura com a população negra, né? Como essas pesquisas as pessoas se declaram, não existe assim, dizer, vou botar desculpa, vou botar aqui na pesquisa que tu é branco, que tu é amarelo. Não, as pessoas se autodeclaram nessas pesquisas, né? Então a gente poderia dizer que mais de 50% da população brasileira ela é negra ou parda, né? O que é um dado muito interessante, porque o Brasil foi o país que mais recebeu a população negra que foi escravizada, ou seja, eles não eram escravos, eles não nasceram escravos, eles foram escravizados. São seres humanos que foram escravizados. Acho que é bem importante vocês terem isso em mente. E esse segundo mapa ele vai confirmar esse outro aqui, né? Então ele diz ali, ó, Brasil, distribuição espacial da população segundo cor ou raça. Os pretos e pardos, né? Viu como ele engloba junto numa coisa? Então a gente tem assim, e a gente percebe que o quê? Que ali tem ali, ó, nos tons, nas cores ali, né? Então a gente percebe que a região onde tem mais pessoas que se autodeclaram pretos ou pardos é no Nordeste, né?
Tu vê, e por onde começou a colonização? Qual foi a porta de entrada dessa população negra que foi escravizada, né? Pelo Nordeste. Então, este mapa aqui, ele confirma esta tabela anterior. Entenderam? Bom, a população ameríndia e a população negra, trazida à força para o Brasil, contribuíram muito com a formação da cultura brasileira, como a gente viu. Cada um contribuiu com com o seu conhecimento sobre alguma coisa. Para citar algumas, os negros criaram o samba, hoje é um patrimônio imaterial da humanidade, reconhecido pela ONU. Os ameríndios contribuíram para a compreensão da paisagem, a formação da consciência ambiental, que até hoje é presente, pautada muito no nosso país, sobretudo na região norte. Então, os indígenas acreditavam que nós somos a natureza e nós dependemos da natureza, e não a natureza depende de nós, né? Então, com a convivência e a miscigenação desses povos tão diferentes e de distintos lugares, ou seja, de distintas territorialidades, de distintos territórios da Terra, começou então a mistura das culturas e crenças que originaram um complexo sistema social que influenciou os rumos da nação brasileira. A gente tem aqui um mapa ameríndio, né, montado pelos europeus, através do relato da população original. Então a gente percebe que tem uma riqueza de detalhes bem interessante, né? Eles conseguem descrever bem aqui, depois a gente vai ver mais para frente, a presença de algumas vegetações mais altas, né? A gente consegue ver aqui a região da Bahia ali, no Recôncavo Baiano, né? A gente tem aqui o Rio Amazonas, né? A bacia do Rio Amazonas, bem grande, né? Enfim, é uma riqueza de detalhes, assim, claro que para a época isso era o melhor que se tinha também, né? Em 1500. Bom, então vamos recapitular o conteúdo. A formação étnica racial do Brasil, ou melhor, das terras tupiniquins, por que tupiniquins? Dos tupis, né? Já ocorria há milhares de anos antes da chegada dos portugueses, ou seja, os portugueses já viviam, os portugueses não, os ameríndios, os tupis e os jés, e enfim, eles já viviam aqui, se desenvolviam organicamente, né? Como tribos, com seus territórios, com suas culturas, com seus hábitos, né? Então a região norte e a região nordeste, elas não eram vazios demográficos, ou seja, não eram simplesmente mato. Ali tinha seres humanos, né? Então ali estavam presentes os ameríndios, com toda a sua organização social e conhecimento espacial de suas tribos e territórios. Desenvolviam também a atividade de coleta, pequenos cultivos, caça e pesca. Com a chegada dos portugueses, a população original fora quase toda dizimada por completo. Atualmente, existem políticas públicas voltadas para a salvaguarda do povo e da cultura indígena, pois entendem-se como fundamentais para a formação histórica e para a contribuição civilizacional, uma cultura que os indígenas seguem até os dias atuais, buscando o equilíbrio com a natureza. Para eles, o homem é produto da própria natureza. Por isso que eles usam esses ornamentos, assim, né? No rosto, a questão de pintar a face também. Nós somos a própria natureza. Essa é a crença deles e eu acredito muito que está corretíssimo. Recapitulando a escravidão no Brasil, Norte e Nordeste. A escravidão no Brasil foi implementada no início do século XVI. Em 1535, chegou a Salvador o primeiro navio com negros escravizados. Lembre-se, eles não nasceram escravos. Este ano é o marco do início da escravidão no Brasil, que só terminaria 353 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou porque
A Inglaterra era uma grande parceira comercial do Brasil e a Inglaterra já tinha abolido a escravidão. Então, uma das condições para que o Brasil continuasse fazendo parcerias comerciais com a Inglaterra era que o Brasil abolisse a escravidão. Por isso que ela foi abolida. Então, aí mostra, ó, o transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de mais embarcações, alimentos, vestuários, armas e outros produtos que estavam ligados ao comércio de gente, traduzindo, tráfico. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes. Desta maneira, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Superlotaram os seus navios, os porões, com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros e em todo o continente americano. Né? Então, a escravidão começou primeiramente com os nativos, posteriormente com o tráfico de seres humanos da África pelo Atlântico em direção ao continente americano. Mas, sobretudo no Brasil, o país que mais recebeu negros escravizados e também foi o último país a abolir a escravidão. O último país a abolir a escravidão. Bom, gente, é isso, essa primeira aula, né? O questionário ele vai ser postado na sala de aula virtual. Eu peço que vocês respondam. Dessa forma, eu vou conseguir visualizar as ideias que vocês formularam durante a aula, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula. A próxima aula é sobre a região Nordeste. Vou até ver aqui que eu não estou com a aula aberta, mas é sobre a região Nordeste. Acho que, se não me engano, os aspectos físico-naturais, tá bom? Um grande abraço para vocês, se cuidem, até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.